Bom, tá. Eu vou inicialmente fazer uma breve apresentação. Eu tive aí um tempo afastado um pouco da rede, apesar de ter trabalhado bastante para conseguir os votos para que o partido fosse aprovado aí pelo Tribunal Eleitoral, em função de uma defesa do meu doutorado, né? Agora, que ocorreu agora, dia 28 de março. Né? Então, rapidamente, né, eu sou Baker Ribeiro, não tem nada a ver com nenhum estrangeirismo, né? Eu sou filho de imigrantes portugueses e, enfim, né, que garantiram aí um estudo, né? Foi a única herança que eu tive dos meus pais, é poder estudar. Sou formado em comunicação social pela Casper Libre, né? E desde muito novo, eu não sei por que mistério, me interessava muito por algumas leituras, tanto na área da sociologia, como antropologia, política, movimentos revolucionários, Sendero Luminoso, Karl Marx. Então, de pequeno, você lida com toda essa... E aí na faculdade, né? Participando também do movimento estudantil, diretório, eu fui funcionário da Eletropaulo, então tive a oportunidade de participar do Sindicato dos Eletricitários muito novo, 20 e poucos anos, antes até da faculdade. Então, é um espírito que move o garoto para essas leituras. Né? Fiz faculdade de comunicação na Casper Libero, fiz um mestrado que é recente, né? Um doutorado que terminou agora, né? Defendi uma tese que é comunicação nos processos de licenciamento ambiental no estado de São Paulo. Né? Então tem essa atuação, né? Acadêmica. Eu sou professor licenciado, né? Professor universitário licenciado. Né? Então até 2012 eu consegui lecionar. Em função do doutorado, eu tive que parar para concluir essa pesquisa e tenho uma empresa de comunicação. Né? Toda a carreira profissional, né, depois de formado, eu fui funcionário da Secretaria de Estado da Saúde, trabalhei na Fundação ProSangue, e a minha proximidade com as questões políticas nos bastidores, acho que começou fortemente aí, né? Trabalhando numa campanha eleitoral para eleger o Fernando Henrique Cardoso em 94, né, garoto, novo, né? Fui para Brasília, estive em Brasília há 4 anos, trabalhei com o ministro Paulo Renato, uma assessoria parlamentar do Ministério da Educação, com o Zé Luiz Portela, que era o presidente da FAI na época. Um trabalho que eu coloco como uma das maiores experiências da vida foi ter lançado, né, como profissional de comunicação, ter atuado na Comunidade Solidária, né, ter conhecido de perto a dona Ruth Cardoso. Voltei para São Paulo, fiquei 4 anos em Brasília, aí voltei para São Paulo, fui para a iniciativa privada, né, então eu sou um profissional também de comunicação empresarial, e tive por algumas empresas e grandes empresas fazendo comunicação, né, tanto na assessoria de imprensa, com várias, né, na comunicação corporativa de uma forma geral. Trabalhei em algumas outras campanhas, né, eu moro em Cotia, né, há 10 anos, então tive uma participação no trabalho da campanha de um candidato a prefeito em Cotia pelo Partido Verde, né. A última campanha que eu trabalhei foi para a eleição do prefeito de Araras, PT. Né? Então eu sempre tive um olhar político não partidário, mas de trabalho, de crença e enfim, de alguns valores que me impulsionavam para isso. Né? Eu tenho uma empresa de comunicação hoje que eu faço trabalho de comunicação para licenciamentos ambientais. Esse é o principal objetivo. Né? E trabalho para alguns empreendimentos no estado de São Paulo hoje. Né? O Rodoanel foi uma obra que a gente atuou fortemente. E o objetivo do trabalho de comunicação para esses empreendimentos de licenciamento ambiental, que começou, na verdade, com um projeto de uma usina em Americana, lá em 99, 2000, não se falava ainda em sustentabilidade. Né? Esse termo não existia, né, em 99, 2000. Né? Foi o que me levou para essa área ambiental. Né? Hoje eu sou um pesquisador, não só professor e trabalho, né, tenho uma empresa no mercado, mas faço pesquisa. Tive agora, né, nessa defesa aí afastado, inclusive das reuniões aqui da rede, coloquei isso para o Valdec algumas vezes, aí os últimos 6 meses, em função
da conclusão desse doutorado, que vai impulsionar para uma, né, eu acredito que o próximo passo é tornar isso um projeto de lei para obrigar as grandes obras a passar por um licenciamento ambiental com maior participação da população. É isso que eu faço, iniciativa privada, enfim, tem alguns objetivos, né, mas basicamente, resumindo aí, em função do tempo, a minha atuação tem sido essa. Como professor, né, nos últimos 10 anos aí, de 2002 a 2013, eu passei por várias instituições, né? Então eu dei aula na Casper Libero 4 anos, né, para os cursos de jornalismo, publicidade, RP e, né, cursos de pós-graduação. Então eu passei pela FIAN, no Instituto Mauá, né, dando disciplinas de comunicação e meio ambiente. Enfim, eu tenho uma atuação, um curso de comunicação ambiental 2005-2006 na Caixa, foi uma iniciativa já na época, né, para capacitar profissionais, alunos e profissionais de comunicação para entender um pouco mais a questão ambiental. Então eu tenho a questão ambiental por ideologia, hoje eu trabalho com isso, né? E a proposta da rede, de participar da rede, é uma, né, eu tenho uma filiação partidária com o PSB, né, em função de ter conhecidos e tal, e até de participar do partido, na época, nos bastidores, e contribuir com algumas campanhas, né, e vim a convite de algumas pessoas da rede ajudar aí nesse processo todo. E vejo esse momento, né, do Rede Sustentabilidade como uma possibilidade de alguma mudança, né, de tornar a questão da sustentabilidade, que é uma palavra que é muito genérica, né, quando você fala sustentabilidade, você fala, né, eu defendi na minha tese qualidade de vida, né, e tudo que está atrelado à qualidade de vida, porque quando você fala sustentabilidade, você, na verdade, está falando das coisas que podem promover uma qualidade de vida, um bem-estar para a população, para o povo, enfim, em qualquer lugar. E, enfim, sou pré-candidato, eu já trabalhei, né, estou nos bastidores há bastante tempo, trabalhando em algumas campanhas, entendo, né, todo o processo de planejamento de comunicação para campanhas eleitorais, então não é um mistério, né, e a minha base talvez seja essa, né, todas as entidades associativas e grupos organizados relacionados à comunicação, né, na academia, e todas as entidades e associações relacionadas à comunicação na iniciativa privada, né, que hoje, né, se vê um pouco, né, sem uma representação, né, você lida com professores, principalmente universitários, né, talvez essa seja a grande bandeira e o grande objetivo, né, é trabalhar num nível estadual pela uma melhora da educação de uma forma geral e fortalecer a questão desse processo de licenciamento ambiental no governo do Estado. Então eu diria para vocês que, né, não dá para falar de sustentabilidade de uma forma genérica. Eu acho que você tem que falar de sustentabilidade de um processo, algo que você tenha um objetivo muito bem focado, muito bem centralizado, e que você possa trabalhar essas questões, né? O objetivo é esse. Independente de candidato ou não, ou pré-candidato, eu, na verdade, sempre me coloquei à disposição, né, da Rede Sustentabilidade do grupo, né? Foi assim, nas 10 mil assinaturas aí que o meu grupo conseguiu trazer para cá, para tentar validar o partido, e vai ser assim sempre, né? Eu, na verdade, estou me somando a um grupo, né, candidato ou não, né? Minha proposta é participar e seguir, ajudar nas campanhas, apoiar os candidatos que eventualmente forem escolhidos, né, e tornar, né, e o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: tem um grupo, né, da sociedade que você envolve aí professores universitários, principalmente os de comunicação, né, são quase 500 cursos de comunicação no estado de São Paulo, faculdades de cursos de comunicação. É muita gente, são professores, são alunos, então é um número grande aí, né? Eu inclusive, estou terminando de fazer um levantamento de quantos cursos de comunicação efetivamente existem no estado de São Paulo e quantos alunos isso representa, né? Tirando aí o corpo de professores. E organizado por entidades organizacionais, instituições, associações, né?
que se veem aí numa expectativa crítica, e estão numa expectativa às vezes, de uma eleição e pensando, né, qual é o candidato, né, se é o PSB, se é a Rede, se é todos os candidatos que estão se apresentando aí e numa iminência aí de achar alguém que possa apoiá-los. Eu acredito, né, por toda essa questão ambiental, né, 15 anos que eu venho lidando com isso, eu vejo essas mudanças todas acontecendo relacionadas a esse tema, né, não me vejo hoje trabalhando ou atuando ou apoiando uma questão política social que não seja a rede de sustentabilidade. Então, a princípio, é isso aí. Aí eu vou tentar, né, tô sendo sintético aí para a gente tentar responder algumas perguntas ou objetivamente aí partir para uma discussão, né, algumas respostas que vocês possam fazer aí. A pergunta que eu fiz, ela não, que nem eu já expliquei para os outros, ela não é uma pergunta que diz respeito a problemas da esfera estadual, exatamente, mas elas dizem respeito ao Brasil e dá para as pessoas conhecerem um pouco mais do Becker, que as pessoas conhecem pouco ainda. A gente conhece pouco e a gente conhece o que se coloca aqui, né? A gente não conhece a pessoa. Então é para as pessoas, para os filiados terem maior proximidade com o indivíduo Becker Ribeiro. Tá, então é para você colocar de uma maneira rápida e simples, se você é a favor ou contra, se quiser explicar algum porquê, tá, de alguns assuntos que são muito referentes aos princípios da rede e a políticas nacionais, na verdade. Né? Então, os assuntos são redução da maioridade penal, reforma agrária, desmilitarização das polícias, Bolsa Família, mandato coletivo e programa Mais Médicos, que não está na lista, tá? Mas se quiser ficar com ela para orientar a resposta, que são 6 itens, então. Tá? Obrigado. Eu acho que a redução da maioridade penal, ela, na verdade, ela implica numa questão social que é maior. Eu já tive a oportunidade de discutir isso, de ouvir algumas pessoas falando dessa redução. Eu não acho que é a redução da maioridade penal para quantos anos que vai resolver um problema social, né, que coloca a população numa periferia sem condições mínimas de saúde, educação, né, trabalho. Né. Eu acho que existe uma política maior, que é uma política de talvez tentar igualar a distribuição da renda da população. Não, por tudo que eu passei, né, propostas que eu já vi, né, de partidos que hoje dirigem, comandam o país, PSDB, PT e tal, eu não vi nenhum programa social. Eu sou descrente, na verdade. Eu acho que a partir do momento que se revê aí o verdadeiro valor do salário mínimo e tal, e uma política que tire as pessoas da periferia, que dê condições delas terem, né, uma vida melhor, a gente reduz bastante o índice de criminalidade. Eu acho que o crime e o garoto e a redução da maioridade penal é polêmico, né? Eu, a princípio, não concordo, não. Reforma agrária, eu acho que precisa, né, concordo, eu acho que é o caminho para você manter as pessoas na terra e tornar a terra produtiva. Né? Eu acho que já foi falado aqui pelo Cicote e pelo Dr. Caio. Hoje o agronegócio comanda, né? Então precisa de um estímulo, né? Sou favorável, precisa de um estímulo aí principalmente aos pequenos agricultores. Né? O que se discute muito é essa questão da agricultura familiar, então acho que a reforma agrária vai nesse caminho. Desmilitarização das polícias, outro tema polêmico. Né? Nós temos uma polícia que não é militar, né? Que é civil. Né? E uma outra que é
que é municipal, entre aspas, né? É um tema polêmico demais, eu não sei o quanto a rede vai conseguir avançar nessa questão, né, de falar de desmilitarização da política. Eu acho que precisa, a formação do policial, ela já é ruim. Né? A formação do policial, remuneração e outras questões, né, de formação, você tem polícias militares pelo mundo com uma outra formação, né? Eles não estão nem armados. Eu tenho um irmão no Canadá e diversas vezes vou visitá-lo, ele está lá, saiu daqui muito novo e mora lá há 25 anos, e eu vejo polícia, é uma outra realidade. Então acho que o Brasil copia muitas coisas de outros países, muito relacionadas à questão econômica e tudo que é econômico, que é bonito e empresarial, e eu acho que algumas políticas como, né, por uma outra polícia, né, seria a questão. Né, se militar ou não, né, eu acho que aí nós temos vários problemas com uma polícia que é civil também. Né. Bolsa Família, eu discordo. Né, de princípio, eu não acho que é uma política que distribuiu renda. Né. Eu, após a defesa da minha tese, aí eu fui para um congresso em Portugal, em Braga, né, e a gente estava vendo lá o que é o governo Lula nesses 8 anos e o que os portugueses lá em Lisboa e no Porto veem como governo Lula, né? A imagem que eles têm do governo que foi vendido lá para fora. E falam muito da questão do Bolsa Família, né? Do que o partido conseguiu fazer, equilibrar, né? E tirar as pessoas da pobreza e programas de distribuição de renda. Não acredito nem como uma questão, né, de melhoria, nem como uma questão de política pública. Insisto que eu acho que o projeto tem que ser um projeto maior, tem que ser promover as famílias, né, com trabalho, com renda, com salário, de alguma forma, para que elas mesmas consigam sair da situação que elas estão. Né. Mandato coletivo, eu acho que o próprio mandato do deputado estadual, ele já pressupõe que ele é um representante, né, você é eleito por grupos, eu concordo, né, é um mandato, né, como eu já acompanhei de perto, né, alguns candidatos e tal, você tem uma representatividade, você precisa atender aquela representatividade, mas eu acho que pressupõe também que você está sendo eleito não por uma questão individual, né? Eu acho que não pode ser esse pensamento, eu acho que tem um projeto maior, né? Nem interesse privado, né? Nem tanto interesse de grupos, então você tem que, de alguma forma, o deputado tem que cumprir, né, o papel dele, que é representar quem ele elegeu de uma forma. Como ele vai fazer isso e como ele vai garantir que todos participam do seu mandato, é aí que está o segredo. Né? E a última pergunta era mais médicos. Né? É uma outra política. Pelo que a gente avalia, né, existe uma demanda. Né? Tem médicos que vieram, né, e resolvendo uma questão que até então, né, era deficiente, era deficitária. Mas é outra, né? Eu acho que a saúde está precisando, não é só de mais médicos, ela precisa de muita coisa. Né? Infelizmente, a gente tem tido ministros da saúde e secretários da saúde que não resolveram o problema dos postos de saúde. Tá? Eu não estou nem falando de São Paulo, você sai e vai para o interior de outros estados aí, você vê como é precário. Né? O Fantástico mesmo passou uma reportagem que a pessoa espera 6 meses para fazer uma mamografia. Então não adianta ter mais médicos se você também não tem infraestrutura, se você não tem nada. Na verdade, eu acho que a saúde, e não é porque não tem recurso, né? Eu não sei qual é o problema da saúde no Brasil. Talvez seja um ministério, pelo menos os 4 anos que eu fiquei lá, era um dos ministérios, eu acho que ainda é um dos ministérios que tem mais verba federal e não consegue resolver o problema da saúde. Então talvez seja um grande desafio, né, para o partido, para o Rede de Sustentabilidade, trabalhar isso no Estado de São Paulo, a nível nacional, né, como que o partido que política pública que nós vamos adotar para resolver uma questão que não é difícil. Né, não vejo grandes problemas na solução, né, de uma saúde que tem que estar lá na ponta. Né, não são grandes hospitais nem iniciativa privada. Eu acho que é uma saúde que tem que estar lá na ponta, perto das pessoas, aí nas cidadezinhas, na zona rural, no interior, ou cuidando da família, alguma coisa assim.
Bom, primeiro queria lamentar essa entrada tardia sua nesse processo todo, que na verdade a gente já está tendo reuniões e já foi apresentado para a convenção uma série de coisas, tem toda a questão de a gente ter que reduzir o número de candidaturas, e alguém com a sua experiência seria fundamental em todo esse processo que já se passou, e será ainda muito importante no que está por vir, seja como candidato, seja como que são um integrante do GT de Estratégia e Tática Eleitoral. Acho que a sua experiência política tem muito a contribuir. Questões objetivas de uma possível candidatura sua. Bandeiras concretas, previsão de votos e previsão financeira. Quão viável é uma candidatura do Becker? E em duas temáticas principais que eu senti que são mais sua área, que é educação e comunicação. Na educação, no estado de São Paulo, nós estamos vivendo uma crise muito grande. Seja de tentativa de universalização do ensino médio, seja de expansão das escolas técnicas, que a principal eixo agora está sendo o Pronatec, que é do governo federal, qual deve ser a postura de um deputado estadual nisso, e principalmente na questão das universidades públicas estaduais, USP, Unesp e Unicamp, tem uma crise muito grande. Eu fiz USP, sempre acompanhei o movimento estudantil lá, tem uma crise muito grande, tanto de financiamento, hoje em dia, quanto de gestão. Está se discutindo há muito tempo e se ganhou uma premência, uma urgência, a questão da democratização na universidade. A USP está num processo de discussão do novo estatuto, principalmente do processo de escolha do reitor e dos diretores das faculdades. Então, quer saber como essa questão vai ser uma questão de alçada também dos deputados estaduais, como você se posiciona em relação a isso, até onde você está acompanhando esse debate. Em relação à comunicação, tem um movimento muito forte na sociedade civil pela democratização da comunicação. E que você acha que um mandato de um deputado estadual pode interferir nisso? E pensando também na comunicação pública, a TV pública bancada pelo governo do estado, a TV Cultura, que também vive mais uma crise aí, depois de anos de gestão do PSDB. Então, qual seria a solução para a TV Cultura e como a Assembleia Legislativa poderia fortalecer, né? Bom, André, tentando responder rapidamente, tem dois campos, né? A comunicação é o meu trabalho, é a minha expertise, né? Então, todo o processo de debate da comunicação e da transparência e da comunicação pública e tal, eu acho que parte já acontece com redes sociais, com mídias sociais, a democratização da comunicação. Então, eu acho que é difícil o Estado controlar ou alguma esfera pública controlar a comunicação, né? As pessoas estão fazendo programas, e estão fazendo blogs, e estão fazendo uma comunicação. À medida que avança a tecnologia, vai avançar, né, os programas de TV, e cada um vai, e as pessoas já falam, já emitem a sua opinião, né? Não acredito. A comunicação, ela com o avanço dessas novas tecnologias, eu acho que ela se tornou, assim, de uma forma ou de outra, ela gerou uma transparência. Eu vejo isso trabalhando nos processos de licenciamento ambiental. Então, eu diria, na verdade, que tem dois focos principais, né? Eu fiz meu doutorado pela USP e dei aula lá também 3 anos, na ECA, né? Então, acompanho, né, as questões lá internas relacionadas ao ensino superior, né, estadual, né, da USP, e com todo o processo, né, com toda a dificuldade, né, eu tenho 2 meninos. Eu espero que eles estudem na USP, ou na Unesp, ou na Unicamp. Espero, sinceramente. Assim como eu dei aula na iniciativa privada, então eu passei até pela FAAP, foi a última escola que eu lecionei aí até 2012, né? Então eu acho que o modelo de ensino, né, ele está sucateado. Então, se tem 2 grandes bandeiras que eu vou trabalhar, é a educação de uma forma geral, tanto em relação ao ensino médio, ensino infantil no estado,
de uma forma ou de outra, tentando promover políticas públicas que melhorem isso, e principalmente aí eu falo de uma forma geral. Hoje eu estudei numa escola estadual, então eu me formei numa escola estadual, as pessoas se formavam numa escola estadual. Quando foi que isso mudou e a escola estadual deixou de ser, na verdade, a grande berço da formação dos garotos que que não tinham condições de pagar, se você ia para uma escola particular, porque você não estudava ou alguma coisa assim. Então eu acho que tem uma questão da educação no Estado que precisa rever, precisa tentar para isso, não é um modelo, e eu acredito muito na capacitação dos professores. No ensino superior, principalmente como professor remunerado na iniciativa privada. Então, o professor hoje dá aula, ganha por hora aula. Tem professores do ensino superior que ganham 20, 30 reais hora aula. Numa noite vai lá e ganha 100 reais, 120 reais. Isso não, eu acho que não pode. Como que isso vai mudar? Se as universidades no estado de São Paulo, no Brasil, deixarem de ser meramente empresas que geram lucro e o professor, então, se valorize aí em todos os níveis. Então, essa questão da educação vai permear, eu acho que é onde eu me sinto mais à vontade para trabalhar. A outra questão é o próprio fortalecimento do processo de licenciamento ambiental no estado de São Paulo. A minha tese eu pretendo publicar, então vai ser de uma forma geral. E não é uma realidade só do estado de São Paulo nem do Brasil o processo de licenciamento ambiental. Então, o licenciamento ambiental e todo o avanço e as obras que se fazem hoje, do monotrilho lá da Água Espraiada, do Rodoanel, das obras do metrô, se eu falar de todos os processos que eu já participei no estado de São Paulo, a sociedade está de fora. Então, não existe tem legislação de 86, de 89, de 91. Então, precisa se rever essa forma de legislação de uma forma participativa. Qual é o instrumento que hoje conseguiria obrigar grandes grupos que acabam, as grandes empreiteiras e tal, a fazer um processo realmente de licenciamento ambiental, que as audiências públicas sejam realmente audiências públicas, que mude o formato. Então, uma das grandes atuações, aonde eu pretendo caminhar, são esses dois temas. A minha campanha está toda baseada nesse apoio, tanto no meio acadêmico, nas faculdades de comunicação, nos grupos que são associados e que eu participo de alguns, Intercom, a Associação Brasileira de Jornalistas, de pesquisadores de comunicação, e tanto nas entidades associativas da Iniciativa Privada de Comunicação, que é a BERJ e tantas outras organizações. Não tem, tirando isso, tem, tem aquele nicho, aquela base eleitoral, então, de alguma forma ou de outra, tem algumas estratégias planejadas para você buscar alguns votos, caso a candidatura se viabilize. O processo eu tenho iniciado algum processo, até pela iminência, pela possibilidade de fazer uma campanha, como eu coloquei aqui, não que seja o meu objetivo, mas eu vou participar da rede de qualquer forma. O meu único objetivo não é ser o candidato, é também trabalhar para um candidato. Então tem um grupo que passa pelas empresas de comunicação, por várias organizações que estão predispostas inicialmente a apoiar uma candidatura. Não sei como esse apoio vem, se financeiro ou apoio, mas é onde eu vou buscar. E aí a campanha, eu vi muita campanha, já vi muita campanha política, trabalhei muito no planejamento das campanhas políticas e tal. Araras foi um prefeito, o prefeito do PT, Brambila e tal, uma campanha que eu tive oportunidade de fazer e tal, com de 32% de votos, ele foi eleito com 56% de votos. Mas a campanha, eu acho que, como o Cicotti falou, aqui é na rua. Então, eu acho que a predisposição, eu sei que uma campanha minha eu vou ter que rodar muito no estado de São Paulo, fazendo palestras para alunos e para professores do ensino superior de educação, principalmente. São muitas, eu acho que grande parte do esforço da mobilização, e das pessoas que trabalham comigo, tem um grupo, eu também não estou sozinho, então tem um grupo de pessoas pelo interior do estado
que poderiam ser os potenciais apoiadores e tal, mas isso, né, lógico que se solidifica à medida que eu tiver uma proposta oficial para ser, né, as coisas avançaram até um determinado momento e agora tem essa expectativa de participar, né, mas é como eu estou insistindo aqui, ou eu ou algum candidato que a rede que eu possa apoiar, que eu possa participar, né, de alguma forma ou de outra. Né? Eu acho importante esse processo todo e apoiar o candidato e levar para essa participação. Eu acho que todo esse grupo, né, de professores, de ensino e tal, eles hoje se sentem meio órfãos né, estão muito descrentes da política, não acreditam, né, falam do risco, né, vai ser aquela eleição. Então, eu acho que precisamos construir uma candidatura ou a rede dos seus candidatos e tal que realmente leve as propostas, que faça essa nova política. As pessoas não acreditam muito, né? A descrença é muito grande, né? A imagem da Marina e tal, já tive a oportunidade de vê-la e tal, de estar com ela em alguns momentos e tal, é muito forte, né? A aliança com o PSB e com um candidato que vem que a gente praticamente desconhece, né? A gente está vendo um trabalho que está sendo feito e tal, mas vem como uma alternativa ao que está aí, né? Vai ser uma candidatura difícil. Mas do ponto de vista da representatividade estadual e federal, as pessoas estão um pouco mais estão construindo aquela expectativa, não encontraram ainda o candidato, né? Estão analisando assim quem é sério, quem não é sério e tal, e vendo como isso vai, e qual é o candidato que vai aparecer com uma proposta realmente que atenda a essas necessidades aí, né, desse grupo, né? Eu não estou falando da sociedade como um todo, mas tem um grupo que está esperando aí a definição, né, de candidato, quem apoia, quem não apoia e tal, e que está na iminência aí de fazer um esforço, né, para eleger um candidato que tenha um candidato que represente esse grupo, né, que é muita gente aí pelo estado de São Paulo. Bom, o Becker, eu vou seguir com o Lucas, né? Nós estamos num processo já há algum tempo. Efetivamente, você tem aí um campo que eu acho interessante, que é o meio acadêmico, né? Não só a comunidade docente, mas a comunidade discente, né? É uma representatividade importante, né? Se olharmos no conjunto dos nossos candidatos, nós não temos esse espaço. E você usou um termo, o partido usa um termo, eu sou crítico do termo, nova política, né? Nova política, eu insisto nisso, quem começou com, toda vez que a nova política apareceu no cenário mundial, veio pela direita, né? Então é um cuidado que precisa na hora de usar esse termo. A outra questão, e essa me parece mais relevante, é mentalidade política. Uma nova mentalidade política. Quando a gente fala em mentalidade política, é bom que os nossos pré-candidatos, quando aparecerem aqui para os seus debates, tenham isso em mente, tem que levar em consideração uma coisa. Essa nova mentalidade política, isso que o partido pretende construir, passa pelo debate qualitativo. Então não adianta só levantar a bandeira se não sabe defender a bandeira. Não adianta falar de desmilitarização da polícia militar se as pessoas não sabem o que é. Aliás, um advogado esses dias com esses dois crimes bárbaros que apareceu, um de jogar o vaso sanitário e o outro de fazer fofoca no Facebook, chamou atenção. Segurança é educação, é formação, é capacitação. E o exemplo que você disse, bom, existem polícias militares em outros países que não usam arma, né? Então, é nisso que nós temos que trabalhar e não desmontar a segurança, né? Pois bem, a outra coisa que eu vejo no nosso debate, até ontem eu vi isso, insisti e saí daqui um tanto decepcionado e quero chamar atenção para isso, é que quando eu falo para esta Câmara, quando eu falo para você, quando eu falo para cada uma das pessoas que estão aqui e para o resto da população, eu estou falando de comunicação. Então não pode nenhum candidato dizer que vai acabar com a ideia de comunicação. Quando o próprio documento do partido diz
que vai dar publicidade, vai publicizar o que o Estado faz, ele está dizendo que vai se comunicar. Quando eu vou para a rua falar com o Cássio das ideias da rede, infelizmente isso é marketing político. Quando eu levo a ideia da rede para fora, isso é marketing político. E nós temos uma ingenuidade que o marketing político é uma coisa negativa, que corrompe, papapá. Pois bem, que bom que tem alguém de comunicação. Bom, a minha outra questão vai em cima do tema educação, que é um tema que você trata. Eu fico me perguntando, e talvez o Marx fique se coçando na cova, como é que um país que tem a 7ª economia do planeta tenha uma educação ruim? Eu não sei se ela é tão ruim assim. Eu entendo que há problemas de remuneração, problemas de carreira do professor, e que exista descontinuidade no programa de educação dos partidos. Né? Então, eu tenho sempre um cuidado assim, sim, existe todo um imaginário coletivo construído pela mídia, e existem estados que investem mais, tem estados que investem menos, então nós temos um país desigual e temos uma rede completamente confusa. Né? Então, eu queria que você me dissesse, ou colocasse aqui para a gente, a questão da importância da comunicação entre o parlamentar e a sociedade, para que, primeiro, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro, para que as pessoas consigam entender o trabalho dessas pessoas. Eu acho que a gente vem... A ciência da comunicação é uma coisa interessante, porque ela na hora quando você se dá conta, ela permeia vários outros processos. Quando eu parto uma campanha, eu escrevi um artigo em 2004, e se vocês procurarem aí na internet, que eu chamei de, como eu dava aula para um curso de relações públicas, eu chamei aquele artigo de RP Power. Era as vésperas de campanhas eleitorais, campanhas de eu começar final de 2004, se não me engano. Eu estou chutando aqui a data, mas é isso. Mas eventualmente eu me deparo, as pessoas leem aquilo, me falam, eu dava aula e a pessoa perguntava. E falava, por que você escreveu aquele texto? Porque acho que uma campanha, ela não começa às vésperas de uma eleição, há 3 meses. Isso é engano. E eu vejo isso em todo o processo. Eu trabalho com licenciamento ambiental, então, quando uma empresa define o meu estudo, para vocês terem uma ideia, foi uma análise dos programas, não todos, porque o processo de licenciamento ambiental ele começou em 89 com o projeto da Petrobras. São 817, eram até 2012, isso aumentou um pouco mais. Então eu tive que escolher 37 projetos para analisar os planos de comunicação. E aí tanto o Estado, que tem uma legislação que fala que tem que dar publicidade, que tem que publicizar, que tem que tornar público, que tem que garantir transparência, que tem que participação, garantir participação e tal. Isso num texto legal é muito bonito. Na prática, ninguém quer fazer, nem o Estado e nem a iniciativa privada. Então eu estou cansado de ver, no processo só para citar esse exemplo, que é o meu dia a dia, processos para implantar projetos que são tão impactantes na vida das pessoas de N formas, e aí a comunicação com aquele planejamentozinho operacional. Vamos pôr uma faixinha. Vamos colocar, estamos dizendo que estamos fazendo, vamos colocar uma notinha no jornal. E a comunicação, na minha tese, a comunicação é muito outra coisa. Então tem pesquisadores que fundamentaram toda a minha tese, que falam de engajamento. E que participação? Tem uma autora, não estou lembrando o nome agora, que ela fala, qual é a participação? Então ela define participação em alguns níveis. Uns que participam um pouquinho, outros que participam, e ela chega num nível que é a participação mesmo. Decisão, vamos implantar o Rodoanel, discute com a sociedade, faz com a sociedade, faz com transparência, chama os caras para discutir. Nós passamos um processo em 2000, que foi o licenciamento de uma grande usina e tal, e era um projeto da iniciativa privada, lógico, governo federal, que era o governo Fernando Henrique Cardoso, com a iniciativa privada, que é atrás das
políticas públicas, as PPPs aí, as parcerias público-privadas e tal, na implantação do negócio. Eles só conseguiram fazer o licenciamento, das 49, 2 foram licenciadas. Foi esse projeto que eu participei, porque todos foram com a CPFL, que é a grande empresa da região do interior de São Paulo, que tinha uma imagem para zelar, uma reputação e uma credibilidade grande perante as pessoas que eram consumidores, não queria um processo que omitisse, porque tinha 2 outros grandes parceiros, que era a Shell e a Intergen, que eram uma empresa norte-americana. E o governo federal também. Então vamos partir para Então se fez um processo de chamar toda a sociedade, discutir passo a passo o projeto e tal, mudou o projeto, então mudou a tecnologia, muda tudo e tal, foi licenciado. Então, eu acho que essa é a nova escola. Um parlamentar, eu acho que hoje você tem as mídias sociais, né, que não representam absolutamente nada se no plano de comunicação, se não garantir esse engajamento, né. Então, se fala muito nas teorias da comunicação do engajamento das pessoas. Engagement é uma filosofia até internacional que está sendo apropriada para o Brasil. É como que você engaja as pessoas? Como você vai fazer com que as pessoas acreditem ou participem do seu governo, né, da sua gestão? Eu acho que é isso, essa postura de ser deputado compartilhado tem que ser. Eu acho que o deputado tem que deixar os canais de comunicação, tratar com transparência, chamar as pessoas, envolver, dar solução, ouvir. Né? Importante a pesquisa, né, como foi falado aqui. Eu não posso levar uma proposta para determinado lugar se o que as pessoas estão querendo é outra. Né? Então, se você não for lá ouvir, né, e comunicação não é só falar, comunicação é ouvir. Né? É feedback, tem a teoria do feedback, então você às vezes vai só para ouvir, você não vai nem para falar. Né? Você vai para entender quais são as demandas e o que aquela sociedade está precisando. Então, a transparência, acho que de todos os candidatos, né? Como o processo comunicativo, né? De todas as estratégias e as políticas e as filosofias de comunicação, tem que permear essa questão da transparência, da participação, do engajamento. Você vê, são palavras que estou usando aqui, né? E tem tantas outras para dizer que comunicação nesse processo legislativo e de parlamentar para seus eleitores e para a população é uma via de 2 mãos, né? Olha, eu entendo a sua dedicação ao seu doutorado. Eu não entendo como é que não compareceu aqui e teve com a gente mais tempo. O senhor tem bastante conhecimento, nós estamos com problemas graves de comunicação. Saiu uma pesquisa agora essa semana, 35% de rejeição em cima da Marina, justamente porque pintam a Marina de evangélica, colocam no mesmo saco o Bispo Macedo com Martin Luther King, quer dizer, é o Festival da Ignorância. Então, seria muito importante a sua participação junto com a rede. Achei bacana você falar, olha, saindo candidato ou não saindo candidato, eu estou aqui a fim de pegar e colaborar. O meu medo é que a gente pegue e fale assim, não, tudo bem, você vai sair candidato. E aí, de repente, você vai pelo seu... Eu estou sendo muito sincero, porque eu acho que a gente tem um dever com a nossa consciência e com o próximo de não ser hipócrita, né? E de repente, uma vez que a gente deu o aval, fala assim, não, esse cara é ponta firme, vamos dar. Aí, se de repente dá linha na pipa e some, você entendeu? Não aparece mais. De um lado, ótimo, tem uma bagagem imensa, pô. Foi assessor, quer dizer, já foi funcionário comissionado lá em cima, em Brasília. Quer dizer, o Paulo Renato não ia te chamar para fazer parte se você não fosse uma pessoa de confiança e ainda mais dentro do staff que ele ocupava dentro do PSDB. Participou dessa obra, a sua empresa foi contratada dentro da obra do Rodoanel, né? E a gente, também do meu lado, eu fico um pouco preocupado de saber o processo de contratação, uma vez que o Serra está sendo investigado pelo Ministério Público com lupa a respeito das empresas que participaram dessa concorrência. Então é uma salada de fruta que está na minha cabeça. Você vem mesmo para somar junto com a gente, está a fim de trabalhar, se amanhã o Ministério Público te chama para ser delação premiada, você topa? Obrigado, Becker.
É. 10 horas. Posso? Olá, boa noite. Carlos Nagata. Eu gosto desse campo da educação, né? Eu queria perguntar o seguinte: toda vez que tem greve de professores da educação, é sempre professores. Eu, por exemplo, eu trabalhei como agente de organização escolar, né? E por 6 meses só, depois fui chamado em outro concurso. E os agentes de organização escolar não têm a mínima vontade de participar, assim como os assistentes, os secretários. Por quê? Porque a greve não é para eles. A greve é para beneficiar só a categoria dos professores, né? Queria que você falasse, então, o que você acha a respeito disso? Porque é para valorizar a educação? Mas é só os professores. Se não é professor e diretor ou coordenador, os funcionários não são respeitados, né, dentro da escola estadual, que é onde eu tive experiência. E, bom, eu estou aqui como, não sou do GT de estratégia eleitoral, né, eu estou aqui apenas como filiado para ver o que os outros colegas também candidatos estão pensando a respeito da construção da rede. Obrigado. Obrigado por ter vindo. A minha questão é bem rápida. Só queria que você falasse um pouco, você mencionou que você ter consciência que uma campanha não começa, né, nos 3 meses antes da eleição, que começa antes, e ao mesmo tempo você falou que está aguardando a definição da rede sobre a sua candidatura. Então, eu queria entender um pouco mais em que estágio você está agora, se você quer mesmo ir para essa candidatura, se você já está trabalhando com isso, o que você já tem feito para isso. Obviamente você já tem um histórico todo que lhe favorece, mas como tem sido a sua atuação para viabilizar essa candidatura? Obrigado. Bom, respondendo a pergunta do Cássio, é uma pena, viu, Cássio, porque eu não pude participar, né? Doutorado é um processo, eu me afastei, na verdade, de trabalho, de tudo, né? Foram 6 meses, eu tive muito empenho aí nessa... Então, né, acho que a última vez foi janeiro, fevereiro, né? Faz um mês, dia 28 de março. Então, a minha ausência, né? Apesar de todos os convites que eu recebi, as respostas que eu dei, assim, olha, eu infelizmente não é um momento, mas para nada, não foi que a rede eu não quis vir e tal, né? Trabalho e tantas outras coisas, eu estou retomando, e viajei, estive nesse congresso, férias, Páscoa, descansei esses 30 dias, e estou voltando praticamente essa semana. Então, essa semana eu tô retomando o trabalho, estou retomando uma série de coisas, né? Muito desgastante, até porque eu apostei muito nesse projeto, né? É um projeto com um apoio enorme da ECA, da USP, a minha orientadora hoje é diretora da ECA, então apostava muito nessa proposta, até porque eu faço parte de um grupo de pesquisa lá interno, né, da Escola de Comunicação e Arte. Então eu tive que sair, senão eu ficava maluco, né? E filho e tudo mais e tal, então não dava, né? E eu me afastei, né? E trabalho, né? Eu, infelizmente, esse processo todo, eu não tenho uma vinculação para eu não conheço, né? Eu lembro do Serra de 98, ele ministro da Saúde em Brasília e tal, né? Trabalhei com o ministro Paulo Renato, enfim, tive uma atuação no PSDB, filiado ao partido, né? Conheço o Walter Feld, então eu tenho né? Mas a partir do momento que eu estava na iniciativa privada, que eu fui trabalhar com o processo de licenciamento ambiental, eu não tenho nada hoje que me condene, né? Participei por todos os processos, né? E é o que eu digo até para algumas pessoas que me veem assim, que sabem que eu gosto de trabalhar na política e apoiar, na verdade, pessoas que eu acredito, como foi o candidato do PT lá em Araras, um médico e tal, que na primeira reunião que nós tivemos, ele falou, olha, é assim, assim, assado e tal, eu sou médico, tenho dinheiro, não estou aqui por isso e tal, voltei para minha cidade e tal, e é uma pessoa que eu respeito muito, a gente conhece e tal, e aquela reunião no começo ali foi decisiva para falar, olha, vamos trabalhar, não vamos, eu tenho pouco dinheiro, a verba e tal, e a gente, até pelo exercício, né? Então o que eu posso dizer é o seguinte, né, se vocês precisarem traçar estratégia de comunicação, me coloco à disposição, né? Agora eu tenho disponibilidade, estou voltando, eu tenho preocupações né? E até porque, né, em alguns casos, a própria
a própria participação política e tal, no meu caso, me coloca assim, hoje eu sou respeitado por ser, pela minha carreira profissional que eu trilhei, né, pelo todo o debate da comunicação e meio ambiente que eu venho fazendo uns 10 anos na academia e tal, pelo que eu escrevi, pelo que eu já fiz e tal, e está aí, acho que na internet as pessoas conseguem localizar. Mas quando eu estou trabalhando para um projeto político, como foi a campanha, as pessoas me olham meio assim. Então a política, alguém colocou aqui, falou, olha, a nova política, é uma coisa complicada, né? Eu fico pensando às vezes o que eu tenho a ganhar, o que eu tenho a perder, mas eu acho que é uma ideologia, né? Eu tive a felicidade de trabalhar com pessoas que eu acreditava, podem não ter sido, né? Que não é o caso do Serra, não é o caso dele. O ministro Paulo Renato, Dona Ruth Cardoso, aí eu posso discutir, posso dar depoimentos mais aprofundados, porque eu tive lá perto, escutava, ouvia, né? Então, eu acho que eu posso contribuir bastante aí discutindo, né? E a academia, eu acho que precisa levar isso, né? Falando de comunicação e meio ambiente, e na verdade toda a academia de uma forma geral, né? A questão da educação é uma perda, porque a educação não é só professores, né? Ela passa ali por, né? A equipe toda, é a pessoa que trabalha na secretaria, é quem cuida da escola, é quem prepara a alimentação, né? Agora, não tem mesmo, né? Fica se discutindo, né? Eu não sei efetivamente quanto ganha. Eu tenho amigos, amigas na educação infantil, né? Na creche da USP, principalmente, conheço muita gente, né? Que é um modelo de educação infantil, né? E você fica, né? Uma análise que eu faço é o seguinte: para ser professor é muito dom. Eu vejo os professores nas escolas estaduais, né, por onde eu tive a oportunidade de ver, então, professor, assim, eu teria que rever, né, o processo de capacitação de professor, de valorização, eu acho que já começa errado daí. E aí vai para o corpo técnico e tal, que não tem nenhuma valorização. Então eu acho que eu diria, se é melhorar o ensino médio, né, eu acho que é melhorar a condição desses profissionais. Né. Qual é o salário de um professor da rede estadual? Não é o que é hoje, com certeza, né? Então já começa com uma desvalorização, aí você tem uma politização, aí você tem os sindicatos, você tem uma coisa assim. Como eu participei de algumas reuniões no SIMPRO, no Sindicato dos Professores do Ensino Superior, eu fui numa 2, 3 reuniões, eu saí de lá porque eu falei, não pode um professor universitário ganhar hora-aula. Aí o modelo da USP, eu acho que, né, eu também não volto para lecionar numa iniciativa privada para me pagar hora-aula. Ou eu tenho um plano de carreira, eu vou pesquisar, eu vou produzir, ou eu vou estudar, ou eu vou ser professor, eu vou gastar uma parte do meu tempo em sala de aula. Agora, fazer um bico, e uma vez eu falei que, eu não quero fazer bico e tal, e hoje eu tenho até respondido, olha, não quero dar aula, não vou, obrigado pelo convite e tal, porque eu não acredito, né? Nesse modelo que está aí privado, eu não acredito. Com toda a deficiência, eu acho que o professor da USP é o professor da USP, ele tem condições de se dedicar àquilo e ser o professor na escola. E nenhuma. Não é o professor estive lá na FAAP, né? Faculdade, uma fundação, curso caro, classe A, o professor, né? Você vai lá, você é contratado para dar aquelas horas, tem vários professores e tal. Então eu acho que esse modelo não é, né? E depois ele fez eu escrevi o texto do RPP, e eu não acredito mesmo, né? Eu não acredito tanto na campanha às vésperas, né? Eu diria assim, não para mim, que eu estou, né, iniciando um processo e tal, mas no que eu já fiz, né? Quando nós chegamos em Araras, principalmente, em junho, eu falei para o prefeito, mas deixa eu ver a última pesquisa, nós tínhamos um grupo, né, que ia fazer o planejamento da campanha dele, mas no final de maio, eu falei, mas agora, prefeito? Obrigado, querido, obrigado. Então eu acho que, no caso do Sicó, eu acho que está corretíssimo, né? Eu acho que você vai fazer uma campanha, ou você já tem um mandato, ou você já tem uma atuação política, então não espera, né? Se eu tivesse algum mandato hoje, eu já tivesse uma atuação política anterior, eu estava fazendo campanha, porque eu sou um desconhecido, né? Eu vou partir para uma campanha, então você vai chegar agora para falar para um grupo de pessoas, tudo bem que eu represento né? Assim, eu não tenho não existe para eles nenhum representante. Eu vou chegar lá e falar, olha, eu sou professor de comunicação e tal. Eles vão criar uma identidade comigo, né? Diferente de chegar qualquer, olha, os interesses da academia, dos professores e tal, é diferente. Então, mas eu acho que quem tem uma atuação política, ou que já é candidato e tal,
a campanha começa ao longo do mandato dele, né? Ele está eleito e tal, ele está cumprindo o mandato dele, ali ele tem que fazer a campanha dele. Ele tem 4 anos, tem 2 anos, tem 3 anos, né? Mas no texto eu deixei bem claro, você tem uma estratégia de comunicação e de atuação social em alguma área, né? Normalmente a pessoa precisa se ver envolvida em alguma área específica, ou ele atua num grupo específico, e ali ele tem que partir, né? É o resultado do que ele faz como indivíduo, como pessoa e tal, que vai garantir lá na frente, se ele tiver numa disputa eleitoral, que vai o eleger. Eu não acredito que você, com dinheiro, né, como nós estamos vendo, já falei isso algumas vezes em alguns debates, né? Vamos ter um candidato a governo do estado aí, do PMDB e tal, que é presidente da Fiesp. Eu não lembro do histórico. A Fiesp tem muito dinheiro, né? E eu fiquei, né, na segunda-feira discutindo com alguns amigos. Com todo o dinheiro que ele vai ter para a campanha dele, ele já tem de cara, assim, ele já não tem o voto, né? Só para vocês analisarem. Dos professores da rede estadual já não votam nele. Então, acho que se o cara começa a fazer assim, né, uma reflexão de quem não vota nele, o PMDB não definiria por que eu vou votar num presidente da Fiesp? Ele vai defender os interesses, meus interesses? Qual é o dinheiro e campanha? Ele vai pagar R$10 para cada voto? Então, eu não sei se vai, né? Então, eu acho que a pessoa e o histórico da pessoa e o que ele vem fazendo, né, ao longo dos anos e tal, né? Eu trabalhei em vários projetos sociais, né, de responsabilidade social em algumas empresas, implantando projetos e tal. Então eu via isso, né? Algumas organizações, o líder do bairro e tal, mas tem que falar para os caras, então faz, né? Se você tem alguma pretensão, então você começa agora que você é presidente dessa instituição aqui e começa a trabalhar, porque é o resultado do seu trabalho que vai te eleger se um dia você quiser escolher esse caminho, né? Porque para você fazer para você ter um trabalho político, né, fazer um trabalho social, ter uma missão na vida e tal, não necessariamente, né, você ter um mandato, ser um deputado estadual, é um caminho, mas você pode fortalecer um projeto seu, você pode trabalhar numa organização, você pode de alguma forma fazer isso. Então é nesse sentido, né? Eu acho que as estratégias, principalmente no texto quando eu escrevi, eu acho que a pessoa que começa a fazer, né, uma campanha, né, com uma certa antecedência, ou se colocando e tal, com bastante tempo, né? Já foi dito aqui, eu acho que o processo nós estamos atrasados, né? Diria assim, estamos atrasados, né? Se a definição tivesse tal, e como eu estou colocando para vocês, não é nem meu, não estou defendendo minha postura particular, de quem vai ser candidato. Eu acho que quanto mais cedo se definir isso e sair, né, para os seus grupos, planejado, que comunicação, qual é a linguagem, né, quais são as estratégias, como que vai chegar, que públicos, né, qual é a audiência que nós vamos atingir, né, para cada candidato olhando para o seu eleitorado, onde ele vai atuar e bem direcionado, quanto mais cedo começar, ele está saindo na frente. Obrigado. Você sabe